São 8h06, mais participações aqui no nosso chat no canal no YouTube. O José Fernandes Júnior disse bom dia, um abraço a todos da equipe da TBC e, segundo ele, Flávio Dino é uma ótima indicação para o Supremo Tribunal Federal, muito competente, na opinião do José Fernandes Júnior. A Yanina disse que concorda com o Cairo. Ela disse também que a ficha dela caiu na fala do governador Caiado, que não adianta bater de frente. Era certo já Dino conseguir, mas a gente sempre carrega uma esperança. Opinião da Yanina, nossa telespectadora lá de Rio Verde. Cuidado, Yanina, viu, Rio Verde? Porque o Caiado falou uma coisa que você não mencionou no seu comentário, que ele votaria no Flávio Dino. Foi, exatamente. O governador Caiado disse que votaria no Flávio Dino caso ocupasse uma vaga lá no Senado Federal ainda. Ele, inclusive, usou isso, viu? O Dino usou isso na sabatina. Mencionou o Caiado e tal, que era alguém de direita, que tinha falado, que votaria nele, etc. E vários ali de direita do Senado apoiaram a indicação ali de Flávio Dino, senão ele não teria sido aprovado como foi ontem. 8h07, o Brasil deixou de ter a maior taxa de juros reais do mundo, depois que o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou um novo corte da taxa básica de 0,5 percentual. De 0,50 ponto percentual. Os juros reais do país ficaram agora em 6,11%, garantindo a segunda colocação no ranking. O novo líder é o México, com taxa real de 6,58%. Na última divulgação, em 1º de novembro, o Brasil tinha voltado ao topo da lista. O juro real é formado pela taxa de juros nominal do país, subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses. A Argentina ficou na ponta oposta do ranking, apesar de ter as taxas nominais mais altas da lista, de 133% ao ano. O país também enfrenta um quadro de inflação altíssima, que acaba derrubando as taxas reais. Ontem, o Copom anunciou um novo corte da taxa básica de juros de 0,5%, com a redução, a Selic ficou, então, em 11,75% ao ano. Michel Magu, se o Brasil não baixar, se o Banco Central não se tocar e baixar mais as taxas de juros, não conseguiremos fazer a economia crescer de fato? Claro que não. Acho que, principalmente, cabe destacar a política monetária do Brasil. Cabe destacar o João Campos Neto, um grande economista do Banco Central, liberal, que de fato está fazendo o seu trabalho graças ao apoio do ministro do PT, que compreendeu como gira a economia, que é o ministro Haddad. Essa forma de peitar, inclusive internamente, que o Haddad está fazendo, cabe sempre ressaltar que é importante para o Brasil. O Brasil está no caminho certo, buscando um déficit zero, diminuir a gastança, de fato, tendo muita dificuldade em manter essa taxa, que é importante nesse momento. Nós precisamos ter austeridade no poder público e gastar com o que é necessário, e não fazer gastança adoidada por interesse político, para poder fazer assistencialismo e depois não ter uma base sólida no Brasil, que nós realmente precisamos. A política monetária brasileira está no caminho certo. Mesmo tendo muita dificuldade o ministro Haddad de manter com Campos Neto essa política, eu vejo que o Brasil se mantendo um cenário bom. E como que a gente pode medir isso? Quando o real começa a ter uma valorização e há um poder de compra maior que o Brasil tem, mesmo com o dólar em deflação e o real se mantendo com uma moeda boa, e ao mesmo tempo o dólar mais barato para o brasileiro. Isso demonstra que a política brasileira, mesmo às vezes sendo um pouco complexa e difícil para o contribuinte, essa taxação, é importante ter essa tranquilidade nesse momento para poder desenvolver economicamente o Brasil. Caio Montelo, o Banco Central já não deveria ter baixado mais os juros para a economia crescer de fato? Rafael, o Banco Central tem reduzido, tá, nas reuniões do Copom, geralmente a 0,05 pontos percentuais a nossa Selic, e tem feito isso de maneira bastante comedida, e é o correto para evitar aí os efeitos, os impactos da inflação que espreme, que corrói o brasileiro. Engraçado que o Copom, quando ele vai fazer a análise ali para definir a nossa Selic, a nossa taxa básica de juros,
dos principais fatores analisados para isso são as contas públicas. Então a gente vê o governo federal, por um lado, gastando excessivamente, não consegue, né, porque gasta além do que arrecada, e agora existe uma preocupação do outro lado da ponta pelo Haddad, né, pelos ministérios, e mandando, né, fazendo encaminhamentos diretos ali para o Congresso Nacional para aumentar a arrecadação por meio da criação de novos tributos ou aumentando a carga tributária. O que é boçal, porque a gente já vive num país que extrapola, que excede tudo que é possível em relação à tributação. Mas, para nós vermos um regresso da tributação, é necessário que haja responsabilidade com as contas públicas, com os gastos públicos, e é isso que nós não estamos vendo nesse governo, e isso reflete diretamente, impacta diretamente o Banco Central, o Copom, na hora de definir a nossa taxa básica de juros. Olha isso, você que está me assistindo, que está me acompanhando. Em uma ponta tem o Lula, tem a galera do Lula, a turma do Lula, criticando o presidente do Banco Central, porque a taxa de juros ainda está alta. Na outra ponta, nós temos a mesma base do Lula gastando dinheiro a rodo. Na conta de padaria que é feito pelo Banco Central, que é a análise das contas públicas, isso é analisado e isso tem forte influência na precificação dos nossos juros, né? Da Selic aqui no Brasil. Então, a conta não fecha, essa ação e reação aí do governo federal não fecha, não possui lógica nenhuma. Se o governo federal é a favor da redução da taxa, você precisa ter responsabilidade fiscal e gastar muito menos do que você arrecada. A Sônia Regina concorda com você, que ela mandou um chat, Cairo, dizendo que parabéns ao Campos Neto, o país não melhorou por causa do governo que gasta demais. Para onde estão sendo direcionadas as emendas parlamentares? Opinião, então, da Sônia Regina. Uma outra aqui no nosso chat, outra opinião, é do Divino Euclésio. Ele fala ainda da questão da rachadinha. Ele fala, a família Bolsonaro é o rei da rachadinha e vem falar de rachadinha aí do André Janones. É o que está questionando, então, o Divino Euclésio. Ô, Divino, eu sou contra qualquer tipo de corrupção. Se alguém da família Bolsonaro, né, se houve envolvimento, Carlos Bolsonaro, que seja investigado, que seja condenado. Eu não tô aqui para passar a mão, né, passar pano na cabeça de ninguém, não. O Janones, infelizmente, ele é o cara que se pregava o paladino da democracia, né, o paladino da justiça, daquilo que é correto. E olha aí, é mais corrupto, ou às vezes tão corrupto quanto os demais. E a Jora Panisso disse que está nos acompanhando lá de Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, sempre ouvindo no nosso programa através da Rádio Brasil Central. Muito obrigado, então, Jora. Continue nos acompanhando aí direto de Mirassol do Oeste, Mato Grosso, audiência nacional aqui do Mundo em sua casa.